Olá, gente linda dos sétimos anos. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Fiquei com saudade. Semana passada nós utilizamos um vídeo, uma aula da professora Bruna, que foi excelente, né? Adorei o vídeo dela, usando toda a tecnologia ali, explicando passo a passo. E como eu vou abordar aqui no texto com vocês, esse vídeo é muito bom guardar ele, tá? Esse vídeo feito pela Bruna, porque ele resume bem a matéria que nós vamos estudar quase que praticamente o mar inteiro, que é a formação das monarquias nacionais, também conhecido como absolutismo. A aula que o professor preparou para vocês hoje, tá? Ainda é sobre esse tema. Nós vamos dividir esse tema em várias etapas para não ficar muito extenso. Na aula anterior, a professora Bruna fez a introdução com vocês, meus sétimos queridos, explicando como que se deu a formação dessas monarquias nacionais. Mas primeiramente vamos entender o que é uma monarquia nacional. É a formação de reinos, é o início da formação dos países. Né? Na aula de geografia, talvez vocês já viram o mapa da Europa. Vai o professor aqui para o globinho dele novamente, né? Vamos lá. Aqui, ó. Olha a quantidade de povos diferentes que vivem num espaço pequenininho, né, idiomas diferentes, culturas diferentes, Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Inglaterra, Holanda, Dinamarca, Finlândia, Suécia, Rússia, né, a gente tem uma Itália, a gente tem uma Grécia, a gente tem uma infinidade de países maravilhosos aqui, né, e justamente esse período que a gente está estudando é quando os reis começam a se fortalecer, organizam suas fronteiras, formam seus exércitos, sua moeda, seus regimentos internos, suas leis, e as pessoas começam a se identificar com essa região e falar, né, eu sou um espanhol, eu sou um português, né, e assim por todos os países, e as cores escolhidas da bandeira, geralmente relacionadas às cores dos brasões desses reis, né, e aí a gente tem essa formação incrível das nações, né? Um período de muita transformação. Antes da gente ir para a aula de hoje, vamos lembrar alguns pontos aqui que o professor acha legal tá abordando para complementar a nossa aula anterior. Observe que esses reis, vocês devem estar se perguntando, poxa, professor, um rei para organizar todo o povo, né, submeter todo um povo ao comando dele, estabelecer a fronteira, estabelecer a moeda, estabelecer como que vai funcionar as leis dentro desse país, tem que ser um rei muito poderoso. Se a gente vivia antes disso o feudalismo, onde a Europa era tudo retalhada por pedaços de terra, o poder estava na mão da nobreza ali, que eram os senhores feudais, né, o poder estava na mão da Igreja Católica ali, né, toda poderosa, ali, igreja cristã, fonte de conhecimento na época. E a maioria da população vivia ali como servos, tinha muito pouco comércio, né, estava surgindo a burguesia naquela época, que são os comerciantes, mas ainda os reis não eram uma figura de expressão tão forte como vão ser agora. Olha o nome que os caras vão levar, né? Absolutista. Por que absolutista? Porque o poder estava na mão deles mesmo de forma absoluta, estava concentrado, ele tinha o poder total de reger aquela região. E aí a gente vai tentar entender um pouquinho disso, então, né, para a gente entrar na parte da aula de hoje que se chama mercantilismo, mercantil, comércio. A gente vai estudar a parte econômica mais aprofundada hoje, é bem simples, é bem tranquilo, mas eu acho legal a gente entender rapidão como que se fortaleceu, né, esses reis aí. Então vamos pegar as classes sociais naquela época. A nobreza, professor, se a nobreza era poderosa, por que ela vai apoiar os reis, né? Se ela tinha todo esse poder. Primeiro, pessoal, que a nobreza no começo, não posso mentir para vocês, que ficou enciumada desse poder centralizado, já que ela não era acostumada com poder centralizado. Lá na Idade Média existiam vários senhores feudais. É como se tivesse, gente, vários pequenos reis. E agora, por que eleger um todo-poderoso? Justamente porque a sociedade, gente, o mundo, ela vai evoluindo. Devagar, às vezes, um pouco mais rápido, mas ela vai mudando. E as pessoas daquela época, vivendo aquelas transições que o professor explicou para vocês naquelas aulas, né? O renascimento, uma nova forma de ver o mundo, os comerciantes que vinham surgindo, a população vinha mudando sua forma de pensar, novas religiões vinham surgindo, lembra? Que a gente explicou a reforma luterana, calvinista,
a humanidade agora está antropocêntrica, o homem é o centro de tudo, a religião ela continua importante, mas não tem a mesma força que ela tinha ali na Idade Média, isso vai fazer com que até a camada mais pobre, os populares, né, as pessoas que trabalhavam no campo, ali nas cidades, elas começam a se organizar e reivindicar melhores condições de vida, né, que são chamadas revoltas populares ou revoltas camponesas. E os nobres começam a ficar com medo disso. Então o que os nobres fazem? Melhor eu juntar um exército único, apoiar a figura de um rei que vai organizar e estabelecer uma lei que acabe com essas revoltas, né? Que se crie um processo de leis que se normalize. Então o que a nobreza fez? Olha como ela foi inteligente, né? Esses caras, os ricões aí. Eles apoiam o rei para que acabe as revoltas das pessoas, né, dos camponeses, dos trabalhadores. E ela ainda mantém uma série de privilégios, ou seja, a nobreza ainda fica comandando muita gente. A diferença é que agora tem um soberano, agora tem um rei que o apoia. A burguesia também achou legal esse negócio de ter um rei. Por que ela acha legal esse negócio de ter um rei? Lembra que o professor falou que a Europa era um monte de terra, de feudos, assim, né? Então você imagina, quando era um monte de senhores feudais, quando um comerciante vinha com os produtos dele, nesse feudo era uma moeda. É desse jeito mesmo. Nesse feudo era outra moeda. Nesse feudo era outra forma de fazer comércio. 1 metro era assim nesse feudo. Para o outro feudo, 1 metro era assim. O peso era diferente. Agora, tendo um rei que estabelece as leis e que organiza toda essa parte comercial, ele ia falar, ó, peso é isso, medida é isso, a moeda é essa, o comércio é assim, isso pode, isso não pode, o comerciante pode atravessar a fronteira de um feudo para o outro, sem ter que ficar pagando impostos, tem que ficar obedecendo cada senhor feudal que ele passava. Então, para a burguesia e para o comércio dela, era muito interessante ter um rei também. Então, essa burguesia vai apoiar também financeiramente esse rei, né, fortalecendo ele financeiramente, pagando impostos para ele. A nobreza também apoia esse rei com muitos ciúmes, dor de cotovelo, até vai ter muita luta interna, né? Muitas dinastias vão disputar os tronos, tem muito filme bacana que mostra isso, né? Até de famílias se degladiando ali para poder ficar com o trono, né? Com esse poder. E a burguesia, então, e a nobreza viam vantagens de ter esse rei. A nobreza mantinha seus privilégios e continha as revoltas do pessoal que trabalhava para ela, né? Então você vê que é histórico já o pessoal de baixo da pirâmide, os trabalhadores, né, serem explorados, né? Não é novidade para a gente. A burguesia melhorava o comércio dela, porque o rei faria uma série de mudanças e unificaria essas medidas, pesos, tarifas comerciais. E tem um personagem aí muito importante que a gente ainda não falou dele, a Igreja Católica, que era mais poderosa na Idade Média e agora está acompanhada de outras igrejas cristãs. Mas as igrejas, de uma maneira geral, principalmente a católica, vão apoiar esses reis também. Por quê, professor? Primeiro, elas não pagariam impostos, já que elas estão, né, apoiando esses reis. Esses reis protegeriam essas igrejas, protegeriam essas religiões, e a igreja endossaria o poder desses reis. Professor, o que é endossaria? Ela testaria que esse rei realmente é uma pessoa escolhida por Deus para ser rei e que ele merece toda essa obediência e que ele foi alguém escolhido. Isso tem que ter um nome. Um pensador vai chamar de direito divino dos reis. Então isso ajudava ainda mais o rei ser admirado entre as pessoas mais humildes, entre as pessoas com menor conhecimento político, de falar, bom, se o rei mudou, a lei não é boa, né? Mas se ele é escolhido por Deus para governar o nosso país, então fazer o quê? E quando um rei convocava para a guerra, né, então era um pedido de alguém sagrado que estava ali convocando. Então, você vê que por que esse rei fica fortão, né? Ele é absolutista, o poder está todo nas mãos dele, né? Ele foi apoiado pela igreja, que considerou ele quase como um ser sagrado, supremo, né? Todo rei tinha que ali abaixar a cabeça
e o bispo, né, alguém muito importante da igreja, ia lá e colocava a coroa, tinha todo um ritual religioso, o povo aplaudia, né, comemorava, temos um rei, a nobreza ficou ali em volta, cheia de privilégios, perdeu sim um pouco do poder, mas ela manteve seus privilégios ali em volta do rei, né, formando a corte real. Quando a gente assiste aquele filme, aqueles bailes, né, que os caras chegam com aquelas carruagens e tal, os caras lá bem puxa-sacão do rei e tal. E a igreja também manteve seu poder ali, não pagou impostos, ou seja, ela continuou forte, cobrando alguns impostos religiosos do povo. E as pessoas mais pobres ali, né, vivendo agora uma nova realidade. Muda-se então aquela coisa de viver ali só dentro daquele feudo, porque agora o comércio começa a crescer, começa a ter uma expansão marítima, começa a ter contato com novos conhecimentos. Então é um momento de muita transformação. Na aula de hoje, agora continuando, sobre o que a gente vai focar? A gente vai focar como que era a economia. Já que no feudalismo, quando tinha aquele monte de senhores feudais, tinha muito pouquinho comércio, quase inexistente. A pessoa nascia serva, pobrezinha, ela não podia trocar de classe social, era ilegal. Então era estratificado. Que é isso, professor? Você não pode sair da tua classe social. Nobre, nobreza, quem era da igreja, igreja. Quem nascia servo aqui, camponês, trabalhador, ficava aqui nessa faixa etária. Agora a gente está tendo comércio, expansão marítima, renascimento, antropocentrismo, humanismo, o homem agora valorizado, a burguesia agora está forte comercialmente, né? Está lutando para ter mais visibilidade política. Isso vai mudar a economia? Vai. Radicalmente? Não, vai mudando aos poucos, né? E esse processo de crescimento, de fortalecimento comercial desses reinos vai se chamar mercantilismo. Professor, então é um sistema econômico? Antes era o feudalismo, agora é o mercantilismo? Não, não é bem um sistema econômico, é uma transição para o mundo que a gente vive hoje. Não chega a ser um modo de produção. Eram algumas práticas comerciais que cada reino usou para adaptar a sua vida, para ter mais lucro ali. Alguns reis vai usar um tipo de mercantilismo, outros reis vão usar outro tipo de comércio, né? Ou seja, outro tipo de mercantilismo, e que futuramente vai chegar no que a gente vive hoje, que é a era do capitalismo. Então é uma transição entre o feudalismo, ali, a Idade Média, até chegar no mundo de hoje o capitalismo, a busca pelo capital, o acúmulo de capital, né? Às vezes industrial, agro, mas uma forma de acumular riqueza. Então a gente vai ter esse período de transição, que é na formação das monarquias nacionais, e esse modelo econômico é chamado de mercantilismo. E aí o professor colocou aqui para vocês, né, de uma forma, num resumo, num texto, os 4 tipos de mercantilismo que foram os mais utilizados. Se vocês fizerem uma pesquisa cabeceira, vocês vão achar até mais modelos de mercantilismo. O professor colocou aqueles que são mais falados nos livros, aquele que os países utilizaram com mais força. O principal aí, que inclusive foi usado pelo país que colonizou o Brasil, por Portugal e Espanha, que era, né, hoje a gente fala de Estados Unidos, China e tal, mas naquela época Portugal e Espanha era potência, gente. Os caras dominavam o mundo, né? Que é o metalismo, o nome já fala, metalismo. Eles vão tentar acumular o máximo de ouro possível, o máximo de prata, de metais preciosos. Então eles saíam navegando pelo mundo e tentavam acumular o máximo. Eles viam nisso uma forma de manter um reino forte. Nós temos também um outro, aí já é uma característica mais francesa, justamente foi um francês chamado Jean-Baptiste Colbert, né, que vai criar o colbertismo. O que esse cara vai fazer para juntar dinheiro para o reino dele? Ele vai desenvolver a manufatura. O que é isso? Não pode se chamar de fábrica ainda, porque a gente não tinha um processo mecanizado, né? Era feito à mão. Mas ele queria que nós criássemos produtos, né? Fabricássemos produtos, né? Manual, né? Aí pode ser vestido, roupa, o que for, para que os outros países se interessassem por esse produto e comprassem esse produto. Então ele falava, se você consegue desenvolver produtos para abastecer, ou seja, para vender para outros países, teu país enriquece. Então, o colbertismo, né, também chamado de manufatura, era uma forma de enriquecer também. O professor vai destacar aqui balança comercial favorável. Ué, o que é balança? Balança comercial favorável? Isso. Por que eles chamavam assim? Ó? Eles vão falar que o país é igual uma balança, né? Tem o tanto que você vende, tem o tanto que você compra. Então eles vão falar assim, ó, se você vende mais e compra menos, lógico que você vai ter mais lucro. Se você gasta mais e vende menos, você vai ter prejuízo.
Então eles vão falar, você tem que deixar a tua balança comercial sempre favorável, ou seja, vender muito mais do que comprar. Se você não fizer isso, teu país está condenado a empobrecer. Isso foi muito utilizado, inclusive é muito utilizado até os dias atuais. E outra coisa muito utilizada até nos dias atuais também é o protecionismo alfandegário. Nossa, professor, o que é isso? Ó, protecionismo, vem da palavra proteção, proteger. Alfandegário, alfândega, divisa com outros países, né? O que é fora dos nossos países, ali, onde você entra e sai de um país ali. Então esse comércio alfandegário, ou seja, o que é proteger? Vou dar um exemplo, tá? Se eu produzo azeite aqui no meu país, para que eu vou comprar azeite lá do outro país? Eu deveria proteger aqui o meu, porque é o meu produtor, ele que gera emprego aqui dentro, eu preciso proteger o produto dele. Agora, tem aquele que fala assim, olha, mas eu gosto mais do azeite lá do outro país, eu não quero comer isso aqui, né? Eu não quero colocar isso na comida. O rei vai falar, beleza. Só que para aquele azeite entrar aqui nesse país, ele tem que pagar impostos. E se ele paga impostos, o preço do azeite lá de fora vai ser bem mais alto. Então a pessoa acaba optando por fazer o quê? Comprar o que está aqui dentro do país. Isso vale para qualquer outro produto. Então é uma forma de você proteger o seu comerciante, proteger o seu produto. E o dinheiro fica circulando ali dentro do seu país. Então eles vão falar assim, protecionismo alfandegário. Tem país que faz isso até hoje. Para proteger as empresas dele, ele faz com que os produtos importados sejam mais caros para entrar no país, justamente, né, para você consumir mais os produtos internos. Legal? Então, pessoal, aí a gente já começa a chegar no finalzinho da nossa aula, que vai falar o quê? Do mercantilismo na Europa, que é tudo isso que o professor falou para você. Então, o que é esse mercantilismo? Essas práticas comerciais que o professor acabou de explicar, foi usada na Europa, em vários países do continente europeu, cada um fortalecendo mais daqueles tipos. Teve país que usou mais a questão da balança comercial favorável, outros mais o metalismo, outro mais o protecionismo alfandegário, outro mais a indústria manufatureira, né, que nem o exemplo da França, de exportar produtos, né, para os outros países, de criar produtos para os outros países, e esse foi o mercantilismo europeu. E o Brasil também vai viver o mercantilismo, que é onde a gente encerra a nossa matéria. E por que o Brasil vive o mercantilismo? Porque nós somos um país que vai ser dominado por Portugal, né? E Portugal, que era uma potência marítima e econômica naquela época, era um país mercantilista, ou seja, ele era um país que tinha um rei forte, absolutista. E ele vai adotar uma prática aqui no Brasil para proteger a riqueza de Portugal. E o que ele vai fazer? Ele vai chegar no Brasil e montar uma colônia de exploração, ou seja, ele vai explorar essa terra agora que ele dominou para gerar riqueza para Portugal. Então ele chegou aqui, procurou ouro, não achou, começou a ocupar o Brasil. Mais tarde, né, os bandeirantes vão achar ouro ali na região de Minas Gerais, mas antes mesmo desse ciclo, ele vai perceber que o clima e a terra brasileira propícia para a plantação de cana-de-açúcar, que acabou sendo chamado de ouro branco. Ou seja, a gente produziu açúcar aqui no Brasil e Portugal distribuía para a Europa inteira. E onde que entra aí, professor, mercantilismo? Observou que só quem está lucrando, a colônia, essa terra que é dominada por Portugal, no caso era o Brasil, que não era uma nação livre ainda, ela está lucrando? Não, ela está vivendo para abastecer a riqueza de Portugal. Professor, deixa eu entender, quer dizer que se o Brasil produzisse açúcar aqui, certo? E ele quisesse vender para outro país, não, ele não podia. Primeiro ele tinha que comercializar com Portugal. E se nós quiséssemos comprar produto de outros países? Também não podíamos. Nós tínhamos que comprar só de Portugal, porque pertencíamos a Portugal. Então essa prática é chamada de pacto, uma união, pacto colonial. Eu só posso comprar e vender para o país que me domina. Isso chama-se, né, ele se chama metrópole e eu chamo colônia. Então eu compro e vendo para esse país e só enriquece a metrópole, ou seja, só enriquece aquele que domina e o dominado aqui é explorado. Tá? Então isso é uma forma dos reis aí, que dominavam vários países, como a Espanha, né? Domina quase o restante da América inteira, a Inglaterra, que vai dominar ali onde é os Estados Unidos hoje, a França e a Inglaterra também um pouco mais acima, onde é o Canadá, e assim para o resto do mundo todo. Né? Então isso também era uma forma de mercantilismo, criar um pacto colonial onde você explorava as terras para enriquecer a tua nação. Bom, gente, aqui no resumo está mais bem explicado. Aí o professor deixa aí 5 questões para vocês de teste, de xizinho,
tá? Bem legais mesmo. Aí o professor já colocou umas mais facinhas, já deu uma subidinha no nível em outras, porque vocês já estão no segundo bimestre, já estão pegando o jeito, né, para testar a nossa confiança. E as 3 últimas de escrever, dissertativa, tá? Com boas leituras de texto. Vão responder no caderno, pum, clicar, mandar para o professor. Obrigado a todos, parabéns para a grande maioria de vocês das notas do primeiro bimestre. Muito orgulhoso de vocês são uma galera muito fera. Espero que em breve estejamos juntos, mas o mais importante, seguros, né? Para a gente estar vivo, para os nossos familiares, quem a gente ama estarem vivos, para a gente poder continuar aí nessa caminhada. Beleza? Até mais, fiquem com Deus. Até a próxima semana.